Ei, iluminada! Chegamos na lição 43 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Como é uma lição longa, de 3 páginas, 2,5 mais ou menos, eu vou fazer a leitura completa, porque eu acredito que é muito importante, por ser uma lição longa em explicação, é relevante que a gente escute todas as orientações dele. Então vamos começar lá no parágrafo 1. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Então aqui ele já faz uma distinção entre a percepção, que é o reino manifesto, fenomênico, isso que a gente enxerga, que é a percepção que nasce através da percepção, porque lá no livro texto a gente vai ler que a projeção faz a percepção, e ele separa e diz, olha, isso não tem a ver com Deus. O reino de Deus é o reino do conhecimento, ou seja, é o reino do que não muda. A percepção é volátil, ela muda o tempo inteiro, né? E o conhecimento não. Então aqui ele já faz essa distinção. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Então o Espírito Santo é o mediador, é aquele que está aqui para fazer essa ponte. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. É interessante porque quando a gente está 100% imerso no mundo material e acreditando em tudo que a gente vê, a gente acredita muito na nossa percepção, né? E a gente toma ela como verdade. E existem esses choques de percepções, ou seja, de mundos, de maneiras de enxergar o mundo como a gente vê no mundo hoje. Então, eu tenho uma maneira de enxergar o mundo, você tem uma maneira de enxergar o mundo e a gente briga, porque a nossa maneira é diferente. Eu quero que você viva da minha maneira e você quer que eu viva da sua maneira. Então, olha que interessante, ele fala, se não existisse o mediador, a gente ia transformar a percepção em conhecimento, ou seja, a gente ia acreditar de fato que a percepção é o conhecimento, que é quando a gente está confuso dentro do mundo manifesto, é o que acontece, a gente acredita fielmente, a gente defende com unhas e dentes aquilo que a gente, entre aspas, acredita que é verdadeiro, o que é na verdade uma percepção, depois a gente vai entender. Inclusive, a gente pode parar e refletir agora em coisas que a gente defendia há 10 anos atrás, ou há 2 dias atrás, e que hoje já não é verdade mais pra gente, né? Então aqui fica muito claro. E o Espírito Santo, ele traz essa capacidade para que a gente possa mudar a nossa percepção. Então mudar e purificar é um ponto positivo, a gente pode olhar isso com bons olhos. Quando você está num caminho espiritual e começa a mudar muito, você fala, caramba, Aline, eu já sou muito diferente, ontem eu era de um jeito, hoje eu já sou de outro, ontem eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de outra. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que você está purificando a sua percepção e se aproximando cada vez mais do real conhecimento. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Lembra, o Espírito Santo, o ego usa a mesma ferramenta de uma forma e o Espírito Santo usa de outra. Então, quando a percepção está a favor do Espírito Santo, a favor de Deus, ela tem um propósito poderoso. Olha que interessante. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, a sua consciência. A percepção não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Aqui a gente pode inclusive mudar a percepção não tem significado para tudo. A gente pode colocar que o mundo não tem significado. Olha que bonito.
No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o mundo curado vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. A gente pode mudar essa percepção também para o corpo. O corpo não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. O corpo curado vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Então essa frase aqui, toda vez que a gente se sentir confusa com relação a alguma questão do mundo, que a gente tem essa sensação de perda, né? Nossa, eu tô perdendo isso que eu valorizo tanto ainda no mundo da forma. Você pode transformar, entender que isso é uma ferramenta utilizada pelo ego para separar ou utilizada pelo Espírito Santo para unir, e sendo usada pelo Espírito Santo, ela é muito valiosa assim para nós. Continuando lá no parágrafo 3. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um, o mais cedo possível, e o outro, o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti de olhos abertos. Então, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase de período de prática são suficientes, poderias dizer. Deus é minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, feche os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez, então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo um mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus, percebe? Então, de olhos fechados, ele está dizendo que é possível que surjam pensamentos relacionados à ideia de hoje. Percebe que isso já é a segunda vez que acontece em uma lição. Ele começa a evocar em nós essa capacidade interior nossa de trazer pensamentos ligados à lição que nós estamos praticando. Vamos ver o que ele vai dizer mais à frente, senão eu vou complementar. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios. Então a gente vai abrir os olhos, era isso que eu ia complementar. Então, se a mente está divagando, se ela está confusa, se ela está falando coisas contrárias à lição de hoje, se ela está indagando, né, está questionando, você vai abrir os olhos e vai voltar para a primeira parte. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Vai olhar para as coisas ao seu redor e vai dizer: Deus é minha fonte. Eu não posso ver esse quadro à parte de Deus. Eu não posso ver esse notebook à parte de Deus. Aí você volta para fazer de olhos abertos. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volte à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Então, se você fez de novo a primeira parte, fechou os olhos e não veio nada relacionado à lição de hoje, volta, abre os olhos e repete. Faz isso até a gente finalizar os 5 minutos que eu vou colocar aqui pra gente.
Ele vai continuar lá no parágrafo 7. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, nos períodos mais curtos de prática, que é ao longo do dia, quando você se recordar, estiver aí na sua mesa de trabalho, está ali, né, trabalhando e do nada vem aquele estalo, nossa, a lição de hoje, Deus é minha fonte, eu posso ver a parte dele. Ele traz outras possibilidades, né? Então ele vai falar assim: quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte de Deus. Então aqui está incluindo até o relacionamento com as pessoas de maneira silenciosa. Você vai falar dentro da sua mente, você está conversando com a pessoa, você vai olhar para ela e vai lembrar: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia dessa forma: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto à parte dele. Então, também a gente vai aplicar situações que acontecem ao longo do dia. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua fonte original. Então, sempre volta para a fonte original. Se durante o dia você lembrar da lição, mas não lembrar a aplicação, repete. Lá no grupo, a gente tem a sentença salva, fixada no grupo. Então, você já vai ter rápido a frase da lição: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Então, você pode se voltar apenas para ela. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia de hoje. Lembrando, assim, a tua função. Então, aqui ele já começa a inserir a nossa função. Deixou claro aqui pra gente, né? Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando, assim, a tua função. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Essa é a tua função. Mudar e purificar a sua percepção para que você possa ir na direção do conhecimento. Pois ele vai, nas próximas lições, ele vai deixar isso um pouco mais simples e mais fácil para a gente fixar. Mas por hoje vamos aplicar então a lição. Agora vai ficar tudo em silêncio, 5 minutinhos. E a gente vai repetir: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Vai aplicar isso a tudo que está ao nosso redor. E depois, fechar os olhos e permitir que pensamentos relacionados cheguem à nossa consciência. Caso contrário, retoma de olhos abertos, aplicando a lição para tudo o que os teus olhos tocarem. Vamos lá?
Muito bom. Finalizamos a lição de hoje. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Até amanhã, iluminada.